Certinho? Boa noite, professor. Tá me ouvindo? Eduardo, Ah, começou a tá ótimo. gravar? Já, professor, boa noite, já. Bom, pessoal, vamos lá. Nós vamos fazer a revisão aí da parte introdutória da Constituição Federal, certo? No presencial, nós estudamos a organização dos poderes. Eu expliquei para vocês, na verdade, a organização do Estado, né? Tópico da organização do Estado, poder legislativo, poder executivo, certo? Falta o poder judiciário, segurança pública e ordem social. São três assuntos que a gente vai ter aí aulas também online para tratarmos. E essa parte inicial aí da Constituição, que eu falei com vocês que seria apenas, né, uma revisão por meio de questões. Tendo em vista que essa parte introdutória aí da Constituição, você já vem estudando de um tempo, né? Nós ainda teremos uma revisão geral para falar também, voltarmos aí às questões de direito constitucional. Então, dessa forma, a gente praticamente também finaliza o conteúdo programático aí da disciplina de direito constitucional, certo? Na sexta-feira nós temos aula do ECA, no sábado nós temos aula do ECA e no domingo nós temos aula do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para também finalizarmos aí praticamente. E aí nós entraremos na parte de direito penal e na parte aí voltada às legislações complementares, né? Ao SINASE, enfim, para trabalharmos praticamente todo o conteúdo da parte específica do edital e também aí das disciplinas de direito constitucional, direito administrativo e direito penal. Professor, vamos trabalhar todo o conteúdo, 100% do edital? Eu estou trabalhando, eu tenho o objetivo da gente trabalhar aí basicamente 90, 80, 90% do conteúdo programado, né? É, Em razão do andamento da turma, eu não disponibilizei, eu não coloquei para vocês uma turma que tinha por objetivo trabalhar 100% do edital. A turma ela estava dividida em encontros, né? Em quantidade de encontros. Mas a gente sempre vai estender, certo, os encontros para trabalharmos o máximo de conteúdos possíveis, certo? Então, pessoal, além de forma complementar, nós estamos fazendo aí a organização dos estudos. Eu tenho uma dúvida. O PNDH, não, Eduardo, não tá no edital. Então, se não está no edital, ele tem lá PNDH, eu não lembro de ter visto aqui no edital. Deixa eu abrir ele aqui. Eduardo, não é o PNDH, certo? Ele diz assim: Política é, Nacional de Direitos Humanos, a Constituição Brasileira e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Então, ele vai voltar mais à parte dos direitos humanos aplicado à Constituição Federal, certo? Professor, eu vou estudar a Política Nacional de Direitos Humanos, eu vou disponibilizar para vocês um material que eu fiz um resumo para a PM. Então, uma lida nesse material é mais do que suficiente, certo? Vamos lá. Então, o nosso conteúdo programático, certo? É uma revisão por meio de questões.
conforme nós fizemos na revisão de direito administrativo, pessoal. Vai ser bate-bola, certo? Não vamos ficar aqui copiando exaustivamente, até porque o objetivo é revisar com vocês. Então, eu vou tratar do tema e nós vamos revisar aqui em cima da temática. Vou passando dicas, vou passando algumas observações, por vezes, aprofundar em alguns temas aqui, certo? Então, é importante que vocês acompanhem essas aulas de revisão com o material de estudo que vocês já têm, com o material de estudo que vocês já possuem, certo? Então, questãozinha de número 1, certo? Trata do artigo 5º da Constituição Federal, especificamente da proteção ao direito à vida, da proteção constitucional ao direito à vida. Pessoal, e aí ele diz: o entendimento dos tribunais superiores a respeito da abrangência e inviolabilidade do direito à vida considera que tal direito é dois pontos. E aí, responder essa questão, qual o gabarito correto da alternativa da questão de número 1? O que é que a gente marca aí como alternativa correta? Quero ouvir vocês aí nessa questão, certo? Qual é a alternativa correta? B, letra B de bola. Show de bola. A alternativa correta da nossa questão é a letra B de bola. Eu já sublinhei aí. Vamos lá revisar, pessoal. A letra A diz assim: o direito à vida é inviolável. Show de bola. Lá no artigo 5º da Constituição, há a inviolabilidade do direito à vida. Agora, cuidado com as palavrinhas, ó. O direito à vida, ele não é um direito absoluto e não é um direito ilimitado. Esse é o ponto. Por quê, professor? O direito à vida, ele tem que ser protegido no aspecto positivo e no aspecto negativo. Traduzindo, proteção ao direito à vida no aspecto negativo é o direito de permanecer, de continuar vivo. É o aspecto da proteção ao direito à vida no sentido biológico do termo. No sentido positivo, garantia de dignidade. Só que a proteção constitucional ao direito à vida, como qualquer outro direito, não possui proteção absoluta. Porque em determinadas situações, a Constituição autoriza a flexibilização do direito à vida. Exemplo que ele colocou aqui, ó, a interrupção da gravidez nos casos de feto com anencefalia, em que gera risco de saúde à gestante, respeitado aí a dignidade humana. Professor, qual é o erro, então, da letra A de avião? O erro da letra A, pessoal, está nessa última expressão aqui. Quando o examinador ele afirma que, entretanto, reconhece que a recusa a tratamento médicos por razões religiosas, mesmo em situações que representam risco imediato à vida. Ó, veja só, essa letra A aqui, ela é bem debatida, bem discutida. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, pessoal, ele autorizou, certo, recentemente, justamente a recusa a tratamento de transfusão sanguínea por motivo de convicção religiosa, mesmo que exista risco iminente de morte. Há precedente atual do Supremo Tribunal Federal reconhecendo. Tranquilo aqui? Essa questão aqui, pessoal, eu acabei não percebendo essa letra A. Essa questão aqui, certamente, ela é anterior a esse entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal. Então, veja só. Professor, na minha prova, como é que vai aparecer? É permitido ou é proibido a recusa de tratamento de transfusão de sangue ou tratamento médico por convicção religiosa? É permitido. Mesmo que coloque em risco a vida, mesmo que coloque em risco a vida.
Tem requisitos para que a recusa seja válida? Tem. O indivíduo ele precisa ser maior, capaz e podendo ou devendo expressar sua vontade livre e consciente. Fechou? Então, o gabarito é a letra B, mas eu faço essa observação aqui na letra A. Cuidado com essa questãozinha que envolve essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Professor, Manda. tenho uma dúvida. Essa questão, ela fala sobre o entendimento do STF. Isso. Entendimento cai para a gente nessa prova da fundação? Ou foi Veja. só para testar o artigo mesmo? Não, Isabela, veja só. Quando se tem texto de lei, a gente tem que analisar o perfil da banca, né? A banca, o IDECAP, ela é uma banca literal, mas isso não quer dizer que não possa ser cobrado, porque a letra da lei, ela precisa ser aplicada. E óbvio que alguns conceitos, eles decorrem de entendimento jurisprudencial, certo? Então, é possível, acho bem remota a possibilidade, ou melhor dizendo, pouquíssimas serão as questões, mas é possível sim. Beleza? Todo e qualquer concurso que Beleza. caia legislação, que caia direito, é possível. Fechou? Então, gabarito aqui, a letra B de bola. Na questão de número 2, ele pede que você marque, inclusive, Isabela, ó, inclusive, essa questão aqui foi do IDECAP, viu? Essa questão eu lembrei agora aqui, foi do IDECAP, certo? Ele pede que você marque a alternativa incorreta. Incorreta. Agora nós vamos revisar aqui vários direitos. Ó, a letra A diz assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Aqui está o princípio da legalidade, que nós já sabemos lá do direito administrativo que pode ser a legalidade comum ou a legalidade administrativa, que existem diferenças. Então, esse item aqui, ele está verdadeiro, não é o nosso gabarito. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, não tem o exceto quando preso em flagrante, a polícia está autorizada a torturar. Ó, pessoal, a alternativa incorreta é a letra B de bola. Artigo 5º, inciso 3 da Constituição. É garantido o direito de propriedade, professor? Está lá no artigo 5º, inciso 21. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal. Fechamos? Tranquilo? Outra questãozinha aqui, Isabela, ó, salvo engano, parece que foi essa questão aqui que foi do IDECAP, não foi aquela primeira, foi essa questão aqui. Veja, ele tratou de um tema relacionado a entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, mas que tem a ver com o trabalho futuro, com a atuação futura do agente socioeducativo. Então, o que é que ele diz aqui, ó? Na questão 3. O procedimento de revista pessoal, abordar busca pessoal, é um ato administrativo policial de procurar no corpo, busca corporal, ou nas vestes, busca vestual, de uma pessoa, ou ainda em seus objetos de uso pessoal, como bolsas, pastas, valizes, ou até em automóveis. Algum elemento que confirme a suspeita razoável de uma conduta possivelmente criminosa. O procedimento que é importante para a segurança do profissional também deve seguir princípios legais que garantam a dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência, da proibição de violação da intimidade, do respeito à vida privada, à honra e à imagem. Em relação ao procedimento adequado, indique a alternativa incorreta.
Ele quer que você marque a alternativa incorreta. A letra A diz assim: a revista deve ocorrer de forma que não constranja a pessoa que está sendo revistada. Verdadeiro. A busca pessoal deve ser não constrangedora. A abordagem é permitida quando o profissional tem mera suspeita do indivíduo, devido às suas características individuais, como físicas, étnicas, vestimentas e etc. Cuidado, pessoal. O gabarito aqui, a alternativa incorreta é a letra B de bola. E aí eu vou explicar. Qual é o fundamento para a realização da revista? Fundada suspeita. Fundada suspeita justifica a busca pessoal. É vedado que a fundada suspeita seja baseada em características físicas, étnicas ou de idade do indivíduo. O Supremo Tribunal Federal disse que isso, na verdade, configura prática discriminatória, que atenta contra a dignidade humana. Fechou? Beleza? Então, de qual inciso, professor, de qual direito decorre a busca pessoal realizada com base nos princípios constitucionais? Do artigo 5º, inciso 3º da Constituição, que protege justamente a dignidade humana. Beleza? Fechamos aqui? Então, o gabarito da nossa questão é a letra B de bola. A letra C diz assim: a busca pessoal deve ser realizada quando houver suspeita fundamentada de que alguém esteja escondendo uma arma proibida, objetos achados ou obtidos de maneira ilícita, ou qualquer outro indício relacionado a crime. Verdadeiro. A revista de mulheres deve ser conduzida por uma profissional do mesmo sexo. Verdade. Exceto em casos de necessidade urgente e quando for inviável a presença de uma profissional feminina. Em regra, busca em mulher realizada por mulher. Excepcionalmente, nesses casos aqui, pode ser realizado por homem. Fechou? Questão 4, gabarito letra B de bola. Ou questão 3. Questão 4. Constituição Federal elenca como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, os direitos e garantias fundamentais são essenciais para que esse fundamento seja, de fato, efetivado. Com base nas disposições da Constituição Federal, avalie as afirmativas abaixo. O item 1 diz assim: é inviolável a liberdade de crença, de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Revisão rápida. Artigo 5º, inciso 6 da Constituição. Liberdade de religião. O que é que o texto constitucional dispõe, professor? É justamente esse texto integral, que é inviolável a liberdade de crença e de consciência, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e às suas liturgias. Traduzindo, a liberdade de religião é o direito do cidadão de professar qualquer religião, inclusive o direito de não ter religião. Consequência disso, professor, que eu vou lembrar na prova. Primeiro, direito de assistência religiosa nas unidades de internação coletiva, civil ou militar. É a primeira consequência. Segunda consequência, laicidade do Estado. O Estado brasileiro é um Estado laico. O que é que significa isso, professor? Não possui religião oficial, não pode interferir no funcionamento das religiões,
e é obrigado a proteger todas as religiões. O que é que eu preciso saber mais, professor? Cuidado na prova. O ensino religioso, já que nós estamos falando lá do final da Constituição, o ensino religioso no Brasil, pessoal, ele é permitido ou proibido? É permitido ou é proibido o ensino religioso? É permitido. A oferta da disciplina ela é obrigatória, mas a matrícula é facultativa. Acrescento ao meu material que o ensino ele pode ter natureza confessional. Não é obrigado, mas é permitido o ensinamento de valores de determinada religião. Beleza? Então, questão 6, ó, item 1 está verdadeiro. O item 2 diz assim: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Artigo 5º, inciso 14 da Constituição. Verdadeiro também. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Verdade. Artigo 5º, inciso 9 da Constituição. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Verdadeiro também. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse é o princípio da legalidade penal, ou também chamado de reserva legal. Gabarito de dado é a alternativa correta. Letra D. Fechamos? 1. Questão 5. Em determinada investigação policial, agentes públicos adentraram a residência de um investigado durante a noite, com base apenas em mandado judicial expedido para busca e apreensão. A defesa impugna a legalidade do ato, alegando violação de direito fundamental previsto na Constituição. Considerando os direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. Ele quer a alternativa correta. A entrada na residência foi válida, pois o morador supra a exigência do consentimento, a entrada na residência foi válida, pois o mandado judicial supra a exigência do consentimento do morador, mesmo durante a noite. A entrada no domicílio durante a noite é legítima, sempre que houver ordem judicial. Pessoal, a gente marca qual a alternativa correta aqui. A alternativa correta, obviamente, que é a letra T de dado, sem divergência nenhuma. Letra D de dado. Ó, proteção ao domicílio. Outro inciso extremamente importante. Artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Regra que eu vou lembrar na minha prova. Inviolabilidade do domicílio. Essa é a regra. Excepcionalmente, exceção, é possível adentrar a residência. Em quais hipóteses, professor? Autorização do morador, flagrante delito, desastre para prestar socorro. Nesses casos, não importa a hora do dia ou da noite e pode entrar sem ordem judicial. Quarta exceção, quando é que pode entrar? Mediante ordem judicial. Somente durante o dia. Fechou? Professor, ele pode aprofundar? Pode. O que é que se considera casa para fins de proteção ao domicílio?
Já estudamos quartos de hotel, motel, hospedaria, é casa. Escritórios ou consultórios, é casa. Trailers ou bar, casa. Então, do artigo 5º, inciso 11, já destrinchamos aqui, certo? O que é que eu quero falar com vocês nessa questão, pessoal? Cuidado, ó. Tem uma questão típica, tem um formato típico do IDECAP, que é essa alternativa aqui, ó, a letra E, certo? A letra E trata do tema relacionado ao inciso seguinte, ao artigo 5º, inciso 12 da Constituição. O artigo 5º, inciso 12, ele nos traz a proteção aos sigilos. A Constituição determina que 4 sigilos são invioláveis. Quais são os sigilos invioláveis, professor? Sigilo da correspondência e sigilo das comunicações telegráficas. Sigilo das comunicações de dados e das comunicações telefônicas. Preste bem atenção, pessoal. Ela diz assim, ó, salvo no último caso. Qual é o caso, professor? Desculpa, comunicação de dados e comunicações telefônicas. Nesse caso, pode acessar, mediante ordem judicial, para fins de investigação ou instrução processual penal e na forma e nas hipóteses que a lei estabelece. Cuidado, porque às vezes ele troca. E justamente é o perfil de questão da banca IDECAP. Trocar a redação do dispositivo. Inverter a redação do dispositivo constitucional. Beleza? Fechou aqui? Então, gabarito da nossa questão de número 5, letra D de dado. A questão 6 diz assim: assinale a alternativa que está de acordo com a Constituição Federal, no tocante aos direitos e garantias fundamentais. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito de indenização por violação, por dano moral, material ou moral decorrente de sua violação. Verdadeiro. É plena a liberdade de associação. Para fins lícitos, olha o perfil da questão, permitida de caráter paramilitar. Pessoal, a letra B e a letra C, certo? Tratam do direito de associação. Ó, a letra C diz assim: as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou terem as suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no segundo caso, o trânsito em julgado. A letra D diz: são a todos assegurados o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício da atividade profissional. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença filosófica, de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocarem para se eximir de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei complementar. Qual é o gabarito que a gente marca aí, pessoal, dessa alternativa? Questão 6. Quero ouvir vocês. Qual é o gabarito? Ó, esse é o perfil de questão IDECAP. Ele vai trocando os termos. Pequenas palavras. Vamos para a letra B de bola. Pessoal,
A Constituição garante a liberdade de associação ou a liberdade associativa. Então, para criar associações, independe de autorização do poder público. A filiação às associações é livre. Ninguém é obrigado a se filiar ou a se manter filiado. A criação de associação é livre, mas a Constituição proíbe, veda, dois tipos de associações: as associações paramilitares e as associações para fins ilícitos. Muito cuidado com isso. Além disso, a Constituição permite a interrupção das atividades das associações. Permite em duas hipóteses. Permite por meio da suspensão e permite por meio da dissolução. O que é que precisa? Em ambas, professor. Em ambas precisa decisão judicial. Só que para dissolver, não para suspender, precisa de uma decisão judicial com trânsito em julgado. Ele inverteu. Ele inverteu. Então, qual é o erro, professor, da letra D de dado? Ninguém é privado, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, exceto, salvo, se as invocarem para se eximir de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei, apenas lei. A Constituição não faz menção à previsão de lei complementar ou à necessidade de lei complementar. Por isso que o gabarito aqui da questão de número 6 é a letra D de dado. Alternativa correta, letra D. Questão 7. Assinale a alternativa que está com o disposto na Constituição Federal, no que diz respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos. É livre a manifestação do pensamento, da expressão, é livre a liberdade de expressão e de pensamento, sendo garantido o anonimato, falso. É garantida a liberdade de crença, devendo o poder público incentivar, é vedado ao Estado brasileiro intervir no funcionamento das religiões. Alternativa B está falsa. A alternativa C diz assim: é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Alternativa correta, letra C de casa. Gabarito, letra C. Fechamos? Questão de número 8. De número 1. 8. Com relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, a alternativa correta. Pessoal, ele vai misturar aqui, ele vai pegar vários incisos. A gente marca qual o gabarito correto aí, nessa questão de número 8. Qual é o gabarito correto? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Vamos fazer um parêntese e falar sobre a letra C. A letra C, certo? Dois conceitos distintos, próximos, mas distintos. Ó, é garantido o direito de propriedade, não sendo possível a desapropriação, mesmo mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Não confundir dois procedimentos relacionados com o direito de propriedade.
Professor, a Constituição assegura o direito de propriedade? Assegura. Esse direito é um direito absoluto negativo. Beleza? Por quê? O direito de propriedade ele pode sofrer limitações. O artigo 5º traz duas limitações. Primeiro, desapropriação. Lembram? Professor, quando que ocorre a desapropriação? No caso de necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Requisitos. Tem indenização? A indenização é prévia, justa e em dinheiro. Beleza? E a requisição administrativa. Qual é a hipótese? Iminente perigo público. Particular terá direito à indenização? A indenização é posterior e se houver o dano comprovado. Fechou? Beleza? O que é que tem mais para a gente falar aqui, professor? É assegurado a todos o acesso à informação, sendo permitido o sigilo da fonte apenas quando necessário o exercício da atividade profissional de jornalista. Cuidado, pessoal. A Constituição ela não restringe somente a atividade de jornalista. Ela diz lá no artigo 5º, inciso 3, quando necessário ao exercício de atividade profissional. Radialista, jornalista, publicitário e por aí vai. Certo? Então, a alternativa C está falsa. É plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive de caráter militar? Já falamos. Gabarito da questão 8, letra B de bola. A questão 9, acerca das disposições constitucionais penais, assinale A. E aí, pessoal? O que é que a gente o que é que a gente trata aqui? Qual é o gabarito dessa questão aqui? Veja, essa questão aqui ela é chatinha. Me ajude aí qual é o gabarito correto. Ó, o gabarito aqui, pessoal, é a letra D. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados, até o limite do patrimônio transferido. Professor, isso está correto? Está correto. É o chamado princípio da personalidade, da intransmissibilidade da sanção penal. Qual é o ponto aqui? Falar também sobre a letra A. Ó, pessoal, a Constituição ela traz os chamados mandados de criminalização. Beleza? Você vai se atentar que os crimes de tráfico, tortura, terrorismo e os definidos como hediondos. Vou repetir. Tráfico, tortura, terrorismo e os definidos como hediondos. São crimes inafiançáveis e insuscetíveis, cuidado, viu? Insuscetíveis de graça e anistia. Eles não podem receber graça ou anistia. Os crimes de racismo e ação de grupos armados são crimes inafiançáveis também e imprescritíveis. Eu vou tomar cuidado para não inverter, não trocar as características. Não atribuir ao tráfico, à tortura, ao terrorismo e aos crimes hediondos a imprescritibilidade. Porque essa característica ela é essencial
dos crimes, na verdade, ela é exclusiva dos crimes de racismo e de ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. O crime de racismo, diz a Constituição, que é sujeito à pena de reclusão. Cuidado, já que a gente está falando de uma banca literal, a Constituição Federal, ela não atribuiu expressamente, certo? Ó, essa sanção aqui, a pena de reclusão, ao crime de ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, o erro da letra A reside apenas e tão somente nesse aspecto aqui. Fechou? A lei penal não retroagirá, salvo, exceto para beneficiar o réu. Essa é a previsão constitucional. Gabarito letra D de dado. Questão de número 10. Considerando os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, é correto afirmar. 1. A letra A diz assim: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir provisória, com ou sem fiança. Verdadeiro. Esse aqui está verdadeiro. O preso não terá direito à identificação dos seus responsáveis. Onde é que está o erro, professor? O preso terá a identificação dos responsáveis. Falso. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente apenas ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicado. É a garantia constitucional. Não haverá prisão civil em nenhum caso. A Constituição diz que não haverá prisão civil, salvo, exceto a do depositário infiel. Professor, e lá, mas tem previsão na Constituição. Ele vai aprofundar, falar sobre a súmula vinculante número 25? Não acredito. E a do devedor inexcusável de obrigação alimentícia. Essas são as duas modalidades de prisão civil previstas na Constituição. Qual que eu aplico, professor? Só aplico um. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judicial e não pela autoridade policial. A alternativa correta da questão 10 é a letra A de avião. A questão 11 fala também sobre um ponto que não posso confundir na prova. Tribunal ou instituição do júri. O que é que diz aqui a instituição do júri? Ó, a lei que lhe der, de acordo com a Constituição Federal, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei. Assegurados. Plenitude de defesa, professor. Verdadeiro. Soberania dos vereditos. Verdadeiro. A competência para julgar crimes dolosos e culposos contra a vida, a alternativa está falsa. Por quê? Revisando o tribunal do júri. Qual é a competência de julgamento do tribunal do júri? Crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Quais são os princípios que eu aplico ao tribunal do júri, professor? Revisando. Plenitude de defesa, sigilo das votações e soberania dos vereditos. Professor, o que é que eu preciso tomar cuidado? Não confundir e não trocar o princípio da plenitude de defesa com o princípio da ampla defesa.
No tribunal do júri vigora a plenitude de defesa e não a ampla defesa. Beleza? Então, questão de número 11, a alternativa correta é a letra VVF, letra D de dado. Alternativa, ou melhor dizendo, letra E de elefante. Tranquilo, pessoal? Então, veja, passeio geral aí, praticamente por todos os incisos gerais do artigo 5º da Constituição. O que é que a gente falta revisar, professor? No artigo 5º da Constituição. Os nossos remédios constitucionais. As ações. Revisando, inicialmente, nós temos a ação de habeas corpus, o mandado de segurança individual e coletivo, o mandado de injunção, o habeas data e a ação popular. Cada uma dessas ações tem uma finalidade, um objetivo que a Constituição determinou. Proteger direitos específicos. Então, o primeiro remédio, a primeira ação é a ação de habeas corpus. Professor, o habeas corpus protege qual direito constitucional? A liberdade de locomoção. O direito de ir e vir. Eu tenho que lembrar o que sobre o habeas corpus? Primeiro que ele pode ser preventivo, o indivíduo está na iminência de ser preso ilegalmente. E o habeas corpus pode ser repressivo. O indivíduo já foi preso ilegalmente. Quem pode entrar com ação de habeas corpus? Qualquer pessoa física ou jurídica. Legitimidade universal. Não tem limitação. Quem pode ser o paciente se beneficiar com a ação de habeas corpus? Só a pessoa física. Contra quem é possível impetrar? Quem é a autoridade coatora? A autoridade coatora pode ser um agente público ou um particular, tranquilamente. Então, vamos lá. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, concessão da ação de habeas corpus. É a nossa ação aqui. Fechou? Dúvidas sobre o HC, sobre o habeas corpus? Vamos agora para os outros. Concedenciar mandado de segurança, concedenciar habeas data, show, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de resultados governamentais ou de caráter público. Verdade também. Verdade também. Cuidado, pessoal. Ó, a ação de habeas data, a maioria dos candidatos interpretam da seguinte forma: ah, protege o direito à informação, professor. Não é assim. Protege o direito de informação ou o acesso à informação da pessoa do impetrante. Informações pessoais que estão aí constantes em bancos de dados de entidade pública ou de caráter governamental. Ou serve para retificação de dados. Esse é o aspecto aqui. Quando não se prefere fazer aí o processo administrativo, judicial ou sigiloso. Essa é a ação de habeas data. Então, o item 2 está verdadeiro. Beleza. O item 3. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora
torne viável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade e à cidadania. Ó, na verdade, pessoal, o item 2, essa banca é chata, viu? O item Tá 2 errada aí, professor, porque no final tem tá privado. errado. Por quê, professor? Ó, porque ela fala em bancos de entidades privadas. E tá falso. Em bancos de entidades públicas ou de caráter governamental, né? Então veja como ela é bem literal. O item 2 está falso. A alternativa correta aqui é a letra C de casa. Beleza? Revisamos também a ação de habeas data. Professor, mandado de segurança. A impetração de mandado de segurança por entidade de classe. Queria ouvir vocês o gabarito aí, pessoal. O que é que a gente marca? Dessa questão 14. Qual seria o item correto aí? Qual seria o item correto? B ou C? Cuidado, galera. Ó, o gabarito da nossa questão aqui é a letra B de bola, certo? Essa questão foi um pouquinho bem, assim, na verdade, com um nível bom. Vamos revisar aqui o mandado de segurança, que inclusive é minha aposta de prova se cair. O que é que protege? Qual é o direito que o mandado de segurança protege? A Constituição diz que o mandado de segurança protege direito líquido e certo, não amparado, não protegido por habeas corpus ou por habeas data. Quando a ilegalidade é praticada por pessoa jurídica de direito público ou agente de pessoa jurídica no exercício de função pública. Traduzindo, o mandado de segurança, pessoal, ele vai proteger todo e qualquer direito, exceto a liberdade de locomoção, que é um direito protegido pelo habeas corpus, o acesso a informações pessoais ou a retificação de dados. Ah, professor, mas o mandado de segurança ele protege, por exemplo, outras informações? Protege. Se for informação pública, se for informação de terceiros, de outras pessoas, ou informações previstas no direito de certidão, a ação é mandado de segurança. Muito cuidado com isso, viu? Só que a questão tratou aí do mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo vai proteger direitos coletivos com a mesma natureza, que não forem amparados por habeas corpus ou por habeas data. Qual é a grande questão no mandado de segurança coletivo? Quem tem legitimidade para impetrar? Quem pode impetrar? A Constituição diz que é partido político com representação no Congresso Nacional. Mas quem, professor? Organização sindical, entidade de classe e associação. Esta última, somente esta última, em funcionamento há pelo menos um ano. Beleza? Fechou? Professor, detalhe. Em regra, as atividades ou melhor dizendo, a atuação da associação, ela é condicionada
ou melhor dizendo, ela é condicionada à autorização de seus membros. Então, uma associação, ela só pode atuar, regra geral, com a expressa autorização de seus membros. Só que tem duas exceções. Se quiserem, até note. Que a associação ela não precisa colher a autorização dos membros. Quais são as exceções, professor? Ajuizar ação de mandado de segurança coletivo e ajuizar ação de mandado de injunção coletiva. Nesses dois casos, as entidades associativas não precisam de autorização. Fechou? Por isso que nesse caso aqui, o gabarito é a letra B. Professor, por que que não pode ser a letra A? Porque pode ser, pessoal, que o direito pertença a apenas parte da categoria e não toda a categoria. Fechou? Tranquilo? Qual é o outro remédio que a gente não falou diretamente? A ação popular. A ação popular é tranquila. Visa anular ato lesivo contra o patrimônio público, a moralidade administrativa, o patrimônio histórico, artístico e cultural e o meio ambiente. Quem é que pode entrar com ação popular, professor? Qualquer cidadão. Paga. A Constituição diz que fica isento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, salvo comprovada a má-fé do autor da ação. Aí ele vai ser condenado a pagar essas despesas. Beleza? Dúvidas? Artigo 5º. Revisão geral. E aí a questão 15, pessoal, fala sobre, na verdade, a questão 15 é uma questãozinha que mexe aí com aspectos teóricos, né? Ele quer que você marque a alternativa correta. Já mexe aí com a organização dos direitos fundamentais. O direito à nacionalidade é assegurado pela Constituição apenas aos nascidos no território brasileiro, não prevendo a aquisição por filhos nascidos no exterior. Nós vamos ver que isso está falso. Os direitos políticos garantem apenas o direito de votar em eleições diretas, sem abranger outros mecanismos de participação popular. Vamos ver que abrange. Os direitos sociais, como o direito à educação e à saúde, são assegurados pela Constituição como como direitos fundamentais, visando a promoção da justiça social e o bem-estar de todos. Os direitos individuais na Constituição podem ser suspensos pelo Executivo. Isso está falso. Sem necessidade de autorização judicial, regra geral, só com autorização judicial. A alternativa correta, o gabarito é a letra C de casa. Professor, tem direitos na Constituição que são direitos gratuitos, que não pagam? Tem. O que é gratuito? Para todo mundo, pobre ou rico. Para todo mundo. O que é gratuito? É gratuito o habeas corpus, é gratuito o habeas data e é gratuito o acesso ao direito de certidão pública. Independe de pagamento de taxa, para rico ou para pobre. Para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, ainda existem dois outros direitos gratuitos. Pobre não paga para nascer e não paga para morrer.
O registro civil de nascimento e a certidão de óbito são direitos gratuitos para aqueles reconhecidamente pobres, na forma da lei. Fechou? Tranquilo? Dúvidas sobre o artigo 5º? Revisão geral, artigo 5º. Um, vamos revisar mais os dois outros assuntos. Nacionalidade e direitos políticos. Nacionalidade e direitos políticos. Gabarito da questão 13, letra C, Pedro. Ó, nacionalidade, pessoal, eu vou ter que me atentar, né, às hipóteses de brasileiro nato e às hipóteses de brasileiro naturalizado. Questão 17 diz assim: Ana e Maria nasceram no mesmo dia e decidiram que seguiriam uma carreira política na República Federativa do Brasil. Ana nasceu no território francês, no momento em que seus pais, de nacionalidade brasileira e Rússia, se encontravam a serviço de uma indústria de cosméticos. Ao completar 18 anos de idade, Ana se naturalizou francesa. Maria, por sua vez, nasceu no território brasileiro, quando seus pais, de nacionalidade indiana, estavam trabalhando na embaixada espanhola, deixando o país logo em seguida. Tanto Ana como Maria completaram 19 anos ontem e passaram a residir em caráter definitivo no território brasileiro. À luz da sistemática vigente, é correto afirmar, em relação à condição de elegibilidade consistente na nacionalidade brasileira. E aí, pessoal? Qual é o gabarito aqui? Com base nessa historinha. Qual é o gabarito? Estou esperando. Hum, 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 hum. B ou C? Ó, pessoal, cuidado, viu? Não pode errar essas questões. Ana poderá optar pela nacionalidade brasileira e Maria é brasileira nata. O gabarito é a letra B. Vamos revisar por quê? Ó, quais são as hipóteses que o indivíduo se torna um brasileiro nato? Dois critérios. Critério ius solis. Quem nasce no Brasil é brasileiro nato. Tem exceção, professor? Tem. For filho de pais estrangeiros e qualquer um deles estiver a serviço do seu país de origem. Tem que preencher os dois. No caso de Maria, os pais dela eram indianos a serviço da Espanha. Não estavam a serviço do seu país. Então, ela é brasileira nata. Esse é o critério ius solis. Ius solis. Professor, e o critério ius sanguinis? Ele é aplicado para filhos de brasileiro que nascem lá no estrangeiro. Então, qual é o requisito? Nascidos no estrangeiro, filhos de pai ou mãe brasileiro. Mas tem que preencher mais um requisito. Primeiro,
se o pai ou a mãe estiver a serviço da República Federativa do Brasil. Já é brasileiro de forma automática. Não precisa mais de nada. Nem residir no Brasil, nem ser registrado, nada. Se não tiver serviço, se o pai ou a mãe não estiver a serviço, ser registrado em repartição brasileira competente no exterior. Se não tiver serviço ou não for registrado, vir residir no Brasil e fazer a opção pela nacionalidade brasileira. Após completar a maioridade e em qualquer tempo. Não há tempo, não há limite aí para ele fazer. Nesse caso aqui, o caso de Ana é esse. A questão não disse que o pai estava a serviço do Brasil e também não falou que ela foi registrada, mas disse que ela nasceu lá e a nacionalidade era um pai brasileiro e russo. Tinha sangue de brasileiro. Então, o gabarito aqui é a letra B de bola. Veja, essas são as hipóteses em que uma pessoa se torna brasileiro nato. Ius solis ou ius sanguinis. Ficou claro aqui nesses requisitos? Tranquilo? Vamos seguir. Ó, Ana nasceu no território brasileiro quando seus genitores, John, de nacionalidade holandesa, e Priscila, de nacionalidade norte-americana, aqui se encontrava em missão oficial do governo indiano. Novamente. Menos de um ano após o nascimento de Ana, a família deixou o território brasileiro e passou a residir na Bélgica. Ao completar 18 anos de idade, Ana retornou ao território brasileiro e decidiu que iria concorrer ao cargo eletivo de deputada federal. Na eleição que seria realizada 3. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que, pessoal, primeira coisa para a gente matar é entender a nacionalidade de Ana. Ela é uma brasileira nata. Ponto, porque ela nasceu no Brasil, a despeito de ser filha de pais estrangeiros, nenhum deles estava a serviço do seu país de origem. O gabarito é a letra A. Mas vamos eliminar as outras. A letra B diz assim: poderá concorrer ao cargo eletivo indicado, caso opte pela nacionalidade, ela não precisa optar, porque ela já é uma brasileira nata. Nata. A letra C ainda que obtenha a sua naturalização, ela não precisa se naturalizar. Como brasileira, não terá alcançado idade mínima. Daqui a pouco nós vamos ver direitos políticos e idades mínimas. A letra D diz somente ela tem 21 anos, Eduardo. Ela completou 18, certo? Olha o enunciado. E decidiu disputar que seria realizada 3 anos depois. Certo? Então, a letra D diz assim: somente poderá concorrer ao cargo eletivo indicado caso tenha sido requerido o seu registro. Ela não precisa de registro. Ela não precisa de registro. A letra E diz assim: não poderá concorrer ao cargo eletivo, pois até a eleição indicada não terá decorrido o período de residência. Ela não precisa residir. Lembre-se, pelo critério ius solis, nasceu aqui no Brasil,
será brasileiro nato, exceto se os pais forem estrangeiros e qualquer um deles estiver a serviço do país de origem. E já se torna brasileiro nato automaticamente, mesmo que vá residir lá fora, não importa. Alternativa aqui da questão, o gabarito letra A. A questão 19 diz o seguinte: Cláudia nasceu em Paris, filha de pais franceses e mãe brasileira, que morava na França, à época e que estava a serviço da República Federativa do Brasil. Cláudia nasceu em Paris, filha de pai francês e mãe brasileira, que morava e estava a serviço do Brasil. Nem realizou o registro em repartição brasileira competente. Anos após, já maior de idade, Cláudia veio residir no Brasil e passou a exercer atividades acadêmicas. Considerando o disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa correta quanto à nacionalidade de Cláudia. Pessoal, eu quero ouvir aí o gabarito da questão 19. O que é que a gente marca aí na questão 19? Quero ver o gabarito. E aí? Qual é o gabarito? A questão está dizendo claramente, né, que não estava a serviço do Brasil e nem foi registrada. Então, ela só será considerada brasileira nata desde que venha a residir no Brasil e, após atingir a maioridade, manifeste-se pela nacionalidade brasileira. É o nosso gabarito. Fechou? Beleza? Questão 20 diz assim: Lucas, filho de Uruguai e de uma argentina, nasceu no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, enquanto sua mãe estava no país a serviço da Argentina. Ó, Lucas é filho de um Uruguai e de uma argentina. A mãe dele estava a serviço da Argentina. Pedro, filho de casal de brasileiros, nasceu no México, onde seus pais estavam a serviço do Brasil. Marcos, por sua vez, filho de casal brasileiro, nasceu no Paraguai durante uma viagem a passeio, tendo sido registrado na repartição brasileira competente no lugar do nascimento. Nessa situação, quem é brasileiro nato aí, pessoal? Quem é brasileiro nato? Qual é a alternativa correta? Marca para mim. Apenas Pedro e Marcos são brasileiros. Beleza? Robson, brasileiro, trabalha no exterior a serviço do Brasil, onde reside com sua esposa, Gertrudes, que não é brasileira. Nesse país estrangeiro, nasceram os filhos do casal, Francisco e Melissa. Alguns anos após o nascimento dos filhos, Robson adquiriu a nacionalidade do país em que reside. Por conta disso, não quer mais ter a nacionalidade brasileira. Já Francisco e Melissa desejam estudar no Brasil quando atingirem a maioridade, sendo a pretensão de Francisco se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal e de Melissa se tornar ministra do Superior Tribunal de Justiça. Nessa situação, com base apenas das informações fornecidas, Robson, dois pontos,
E aí, pessoal? Na questão de número 21, qual é a alternativa correta? Questão 21. O que é que a gente marca? Qual é a alternativa correta? E aí? Ó, brasileiro nato, beleza? Já sabemos. Professor, e os naturalizados? Eu vou lembrar que a Constituição ela traz duas hipóteses, dois procedimentos de naturalização. Dois. A naturalização ordinária, né? Serão brasileiros natos os que, na forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira. Aí a Constituição diz assim: exigindo-se para originários de país de língua portuguesa residência ininterrupta por um ano e idoneidade moral. A naturalização extraordinária, aplicada para estrangeiros de qualquer nacionalidade. Tranquilo? Desde que residam no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, a ausência de condenação penal e faça o requerimento. Bom, professor, e é possível que o brasileiro perca a nacionalidade? É. O brasileiro naturalizado, ele pode perder em duas hipóteses. Primeira, cancelamento da naturalização, em virtude de duas coisas: cancelamento da naturalização por sentença judicial, em virtude de fraude no processo ou de ato atentatório contra a Constituição. Qual é a segunda hipótese, professor, que pode o brasileiro perder a nacionalidade? Pode ser nato ou naturalizado. Qual é a segunda? No caso de renúncia expressa perante a autoridade brasileira competente. O brasileiro que renunciar à nacionalidade perante a autoridade brasileira competente, ele perde. Qual é a exceção? É se a renúncia gerar apatridia, ou seja, deixar o brasileiro como apátrida. Que não é o caso aqui da questão. A questão está dizendo que ele adquiriu a nacionalidade brasileira, ou a nacionalidade de outro país. E para completar, professor, nacionalidade, se atentem aos cargos privativos de brasileiro nato, que ninguém vai errar. Ministro do STF, presidente e vice da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, membro das carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Ó, o gabarito aqui, pessoal, é a letra E de elefante. Ô, professor, por quê? Porque percebe, Francisco e Melissa, eles possuem sangue de brasileiro. Se eles possuem sangue de brasileiro e eles vêm residir no Brasil, eles poderão se tornar brasileiros natos. E pode ocupar tanto o cargo de ministro do STF quanto de ministro do STJ. Fechamos? A alternativa correta, letra E de elefante. A questão 22 fala justamente sobre
perda de nacionalidade. Tranquilo? Ó, perderá a nacionalidade por sentença judicial em virtude de atentado, não se aplica para brasileiro nato. Terá declarado a perda da nacionalidade se fizer pedido expresso perante a autoridade brasileira competente. E desde que a situação não acarrete apatridie. É a letra B. Qual é o erro, professor, da letra A? Certo? A renúncia impede o interessado de readquirir a nacionalidade originária? Falso. Porque a renúncia possibilita que o brasileiro readquira a nacionalidade originária posteriormente. Fechamos? A alternativa correta é a letra B de bola. Agora, direitos políticos, né? Tranquilidade, pessoal. Ó, tranquilidade. Vamos por partes. Direitos políticos. O que é que eu preciso saber? Primeiro, o exercício do voto, o alistamento eleitoral e o exercício do voto. Pessoal, para quem no Brasil o alistamento eleitoral e o exercício do voto, ele é facultativo. Para quem que é facultativo? Fala para mim. Maior de 16 e menor de quanto? 18. Analfabetos e maior de 70. Esses têm o alistamento eleitoral e o voto facultativo. Professor, para quem que é obrigatório? Maior de 18 e menor de 70. Maior de 18 e menor de 70. Lembrar dos inalistáveis. Quem são inalistáveis? Conscritos e o estrangeiro na forma da lei. Beleza? Fechamos? Beleza, professor. Ó, e para votar? Para votar, eu preciso preencher, ou melhor dizendo, para ser votado, para exercer a capacidade eleitoral passiva, preciso preencher as chamadas condições de elegibilidade. Que é basicamente o quê, professor? 6 requisitos. Ser brasileiro, possuir filiação partidária, possuir alistamento eleitoral, possuir idades mínimas. Idades mínimas. 35 anos para presidente, vice-presidente e senador. 21 anos, ou melhor, 30 anos na ordem, né? Governador e vice-governador. 21 anos. 21 anos. Quem, professor? Deputado estadual, deputado federal, prefeito e vice-prefeito e o cargo de juiz de paz. E 18 anos para o cargo de vereador. Professor, como é que é exercida a soberania popular? A Constituição diz que é por meio de plebiscito, referendo e iniciativa popular. E por meio do sufrágio universal, plebiscito, referendo e iniciativa popular e pelo voto direto, secreto e universal. O que é um plebiscito, professor? Consulta prévia feita ao povo. O que é um referendo? Consulta posterior feita diretamente ao povo. O Congresso ou Poder Legislativo vota uma lei e condiciona sua validade a uma consulta popular. Ponto. Iniciativa popular, o povo fazendo o projeto de lei e apresentando aos representantes.
Nos direitos políticos, pessoal, ó, ele quer que você assine a alternativa correta. Então é bem tranquilo. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 e maiores de 70. Falso. O alistamento eleitoral e o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos e para os maiores de 50. Falso. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Esse é o nosso gabarito. A questão 24 diz assim: de acordo com a Constituição da República, 1. Qual é a idade mínima para disputar o cargo de vereador? Não tem como errar, né? A letra A de avião. Pessoal, cuidado com as hipóteses de inelegibilidade e com as hipóteses de perda e suspensão de direitos políticos. Inelegibilidade é quem não pode ser votado. A inelegibilidade pode ser absoluta, traduzindo, não pode ser votado para nenhum cargo. Quem é inelegível absolutamente? Analfabeto e inalistável. Esses dois caras não podem disputar nenhum tipo de eleição. Professor, beleza. E a inelegibilidade ela pode ser relativa. Presidente, governador e prefeito. Quem substituiu ou sucedeu só pode se reeleger uma única vez. Só pode se reeleger para um único período subsequente. Presidente, governador e prefeito não podem disputar outro cargo. São inelegíveis para disputar outro cargo, exceto se renunciarem ao seu respectivo mandato 6 meses antes da eleição ou antes do pleito. São inelegíveis no território da jurisdição do titular o cônjuge, os parentes consanguíneos ou por afinidade, na linha reta ou colateral, até o 2º grau. E os parentes por adoção, também, do presidente, dos governadores, dos prefeitos e de quem o substituiu nos últimos 6 meses do mandato. Exceto, não se aplica a inelegibilidade se o parente for titular de mandato e candidato à reeleição. Essas são as hipóteses de inelegibilidade, que eu não vou confundir com perda e suspensão de direitos políticos. Professor, quando é que ocorre perda de direitos políticos? Cancelamento da naturalização por sentença judicial, com trânsito em julgado. Quando é que ocorre suspensão? Condenação criminal, enquanto durar os efeitos. Incapacidade civil absoluta. Condenação por ato de improbidade administrativa e a recusa de cumprir a obrigação legal a todos imposta e a prestação alternativa. O que é que eu não posso errar nunca? Não existe, é vedada a cassação de direitos políticos no Brasil. Então, o gabarito da nossa questão aqui, 25, ele diz assim: Ana, pessoa idosa, passou a ter incapacidade civil absoluta. Maria, com 21 anos de idade, passou a ter incapacidade civil absoluta. Lúcio, chileno, naturalizado brasileiro, teve sua naturalização cancelada.
por sentença transitada e julgada. Em relação aos direitos políticos das citadas pessoas, nas situações apresentadas, é correto afirmar: falou em cassação, alternativa errada. Lúcio teve seus direitos políticos suspensos. Lúcio, cancelamento da naturalização, ele perdeu os direitos. Perdeu. Porque na perda não tem um prazo determinado. Letra D de dado. A questão 26 diz assim: o militar estável elegível, contudo, se contar mais de 10 anos de serviço, deverá afastar-se. Falso. Por que que é falso? O militar alistável, ele é elegível. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá se afastar do cargo. Se contar mais de 10 anos, será agregado. No ato da diplomação, passará automaticamente para a inatividade. A letra B diz assim: são elegíveis no território da jurisdição do titular? São inelegíveis. Qual é o gabarito, professor? É a letra C. Porque a Constituição diz assim: que lei complementar estabelecerá outras hipóteses de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico, o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Letra C. E o gabarito da letra D, ou da questão 27, a incapacidade civil absoluta é uma das formas de suspensão de direitos políticos. Ponto. 1. Gabarito da questão 27, letra D de dado. Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Revisamos aí, artigo 5º, nacionalidade e direitos políticos. Fechou? Exato, Max. O vice não apita nada. Vice não vale nada. Certo? Vice é nada. Se o vice-prefeito renunciar, se o vice-governador, cargo fica vago. O que não pode são os dois cargos ficarem desocupados. Dúvidas? Dúvidas? Fechou, pessoal? Vencida, mais uma aula vencida. Certo? Se atente ao nosso calendário de aulas aí. E nós vamos ter aula na sexta, no sábado e no domingo. Mando para vocês o material até a quinta-feira. Eu mando o material aí da aula de sexta e sábado. E no sábado eu também mando o material do domingo já para vocês terem aí esse material. Alicia, domingo é presencial, mas eu vou confirmar ainda porque está tendo um probleminha lá no portal, mas eu aviso vocês até a sexta-feira, certo? Mas a priori a aula é presencial. Beleza? Ok, pessoal? Então, boa noite, Eduardo. Você vai Boa disponibilizar nos noite. dois grupos da aula, não é isso? Isso. Ponto. Show de bola, pessoal. Boa noite e até sexta-feira.